Boa noite, meus amados. Uma alegria estar com vocês aqui nessa noite. Ontem à noite, no sábado aí, a gente esteve aí trabalhando aí a noite da visão. Foi muito bacana aqui ontem à noite. E que bom que a gente está aqui aí encerrando essa série da visão, não é verdade? E isso aí que o pastor Claudinei contou, eu não fiz nada, quem faz é Deus, não é? Deus é que nos usa aí como instrumentos para fazer a vontade dele. E queria agradecer sua presença aqui essa noite e queria te pedir aqui para que você fizesse uma das orações mais importantes da noite aqui. Quem vai fazer é você. Agradeça a Deus por Ele ter te trazido aqui. Agradeça a Deus e peça a Ele para que Ele manifeste os propósitos dEle para o seu coração, para a sua mente. E fale com Ele, Senhor, eu vim aqui essa noite porque eu queria te ouvir. Eu vim te buscar, Senhor. Não é? Eu sou um mero interface aí entre os propósitos, a vontade de Deus e vocês. Então, sou canal para levar aquilo que Deus vai colocando no meu coração para chegar no seu coração também. Então, faça essa oração aí, agradeça a Deus por essa noite, por essa semana e fale com Ele. Fale ao meu coração nessa noite, Senhor. Senhor, te agradecemos aí por mais um dia, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para te ouvirmos e queremos declarar, queremos realmente ouvir a sua voz. Fala ao nosso coração, fala à nossa mente aqui, faz com que tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, todos os propósitos que o Senhor tem para nós, que a gente possa nessa noite aqui estar confirmando isso, estar ouvindo aí essa direção que o Senhor tem para nos dar. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem, amados. Vocês passaram aí algumas semanas falando de visão, não é? E visão é uma coisa tão importante que Deus dá para o pastor da igreja. Então, Deus dá uma visão, é como se ele abrisse uma janela e falasse com o pastor assim, siga nessa direção. O pastor, como seu pastor aí, pastor Claudinei, o pastor obediente a Deus, temente a Deus, e recebendo essa visão, ele caminha, né, em direção a ela, mas ele não vai sozinho, ele te convida, ele conta para você qual é a visão e fala, igreja, vem comigo na direção que Deus está nos apontando. Isso aconteceu lá da minha igreja. A minha igreja foi fundada em 1961 e ficou 40 anos, amados, com umas 300 pessoas. E a igreja não crescia, a igreja só ficava daquele tamanho. E o nosso pastor Paulo Mazzoni, um pouco antes do ano 2000, ele assumiu a titularidade ali da igreja. E ao assumir, ele falou, Deus, eu quero alcançar vidas para o seu reino. E como é que eu vou fazer isso? Nós somos uma igreja, na época, ele falou, nós somos uma igreja bíblica, uma igreja batista, uma igreja bíblica. Nós somos uma igreja que tem comunhão. Nós somos uma igreja que tem um excelente aconselhamento aqui. Nós somos a igreja que tem uma excelente escola bíblica. Nós somos amigos aqui dentro, mas nós não conseguimos alcançar vidas para o seu reino. E ele fala que ele ficou 2 anos, gente, 2 anos orando, pedindo a Deus essa direção. Ele visitou, na oportunidade aí por volta do ano 2000, ele visitou igrejas, ele esteve na Colômbia, ele esteve no Canadá, ele foi na Coreia, ele foi na Argentina, ele foi conversar com todas as denominações que a gente tinha no Brasil, e Deus calado. Mas um dia Deus fala com ele assim, olha, o que você vai fazer aqui nessa igreja é implantar a igreja nos lares. E Deus foi muito claro aí com ele com relação a isso. E ele foi obediente e falou, como que eu vou fazer
essa igreja nos lares. E aí, a igreja foi bolando um método, foi bolando um plano para fazer a transição, ou seja, a passagem de ser uma igreja tradicional para uma igreja em células, uma igreja nas casas também, não é? E uma igreja em células só é verdadeiramente uma igreja em células quando ela é uma igreja das duas asas, a asa forte no templo, a asa forte nas casas. E o que refletiu isso? Refletiu que, passados aí 23 anos aí, dessa direção que Deus deu, o que aconteceu com a nossa igreja? Aquela igreja que tinha um pastor, tinha 300 pessoas ali, essa igreja se transformou numa igreja que tem hoje 2.500 células, ou seja, 2.500 casas que recebem pessoas para conhecer Jesus. Não é? Aqueles 300, aquelas 300 pessoas se transformaram hoje em 30 mil. Não é? Porque nós temos 2.500 igrejas, que uma célula é uma igreja na casa. Então, são 30 mil pessoas. E nós estamos satisfeitos? Não. Estamos trabalhando, porque Deus já abriu outra janela para nós. Ó, daqui a pouquinho vocês vão chegar aí em 100 mil pessoas aqui. Não é? E aí, eu conto isso, não é? Não é para vocês aplaudirem aí, não é para nada disso. Eu conto isso para mostrar para vocês o seguinte, que quando tem o envolvimento da igreja na visão do pastor, na visão que Deus deu ao pastor, e quando Deus dá uma visão, ela vai acontecer, mas se tem o envolvimento da igreja caminhando junto com o pastor nessa visão, a gente vai alcançar, não é, os grandes propósitos de Deus. Você está vendo ali nesse slide, você sabia que o grande propósito de Deus é aqui, ó, Mateus 18,14. O Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. É por isso que Deus nos leva para as casas, porque nas casas é mais fácil a gente convidar as pessoas para conhecer Jesus. Por isso é que nós vamos para as casas. E é por isso que essa igreja vem trabalhando já há algum tempo nessa direção de se fortalecer nas casas. Para que isso? Para que o grande sonho de Deus seja alcançado. E sonhar é viver. Quem não sonha, parou, estagnou, não é? Então, a coisa mais importante que a gente pode fazer é sonhar, é ter sonhos, é ter objetivos, é correr atrás desses sonhos. Eu conheci Jesus com 46 anos. Eu era católico e ia à missa todo domingo. Mas sentia um vazio assim dentro de mim, assim, muito grande. Mas detestava crente, não gostava de crente de jeito nenhum. Eu não punho o pé na igreja evangélica assim, em hipótese alguma. Mas Deus me conduziu a conhecê-lo através de uma casa, através de uma dificuldade que eu passei, que em 46 anos, pela primeira vez, eu fiquei desempregado. E eu perdi o chão, não é? O chão sumiu. O que eu vou fazer? Estava numa época de crise. O que eu vou fazer? E perdi o chão mesmo. Mas um amigo me leva numa casa. E numa casa, pela primeira vez na vida, eu abri a Bíblia. Primeira vez, gente, 46 anos, eu nunca tinha aberto a Bíblia e ia à missa todo domingo. Não é?
E a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos... E a verdade me libertou. A verdade abriu os meus olhos. E você sabe por que eu perdi meu emprego? Pastor Claudinei começou aqui a contar essa história. A minha esposa se converteu 2 anos depois que nós casamos. Ela teve uma depressão pós-parto fortíssima. E aí, levamos no médico, no psiquiatra, e clínico geral, levamos em tudo quanto era alternativas que se mostravam para nós. Eu cheguei a levar ela e a pessoa jogava tarô. Eu cheguei a levar ela em pessoas no terreiro de Umbanda. Fizeram um sacrifício de animais lá, aspergiram sangue dela lá e tudo. Curou? Não curou, não é? Mas umas amigas dela, verdadeiras amigas, me ligaram, e eu já tinha tentado de tudo, falaram comigo assim, nós somos colegas aqui de serviço dela, e a gente pode ir aí orar por ela na sua casa? Eu sabia que eram evangélicas. E eu pensei assim, gente, na hora que ela fez a pergunta para mim, até crente eu vou ter que aguentar na minha casa agora. Eu pensei desse jeito. Mas já tinha tentado de tudo, não tinha conseguido nada. Eu falei, pode vir. E elas foram lá, oraram por ela e falaram assim, podemos levar ela no nosso culto lá no domingo? Eu já tinha 3 meses que eu não saía de casa por causa dessa situação. Eu vi isso como uma escapatória para eu dar uma relaxada, ir para o clube, nadar, não é? E aí eu falei, pode. Aí elas levaram ela no domingo. Depois chegou na semana seguinte, olha, nós temos um culto também, além do culto da manhã, tem um culto da noite. A gente pode levar ela de noite também? Aí eu achei melhor ainda, né? Falei, pode, leva de manhã, leva de noite, pode levar, não é? Mas resultado, 2 meses depois que ela estava naquela igreja, 2 meses depois que aquela igreja começou a orar por ela ficou curada. Eu vi um milagre na minha frente. Eu vi um milagre na minha frente. Não é? Mas o que aconteceu? Coração duro. Não é? Eu vi um milagre, mas coração duro. E passou ali uns 3 meses, ela virou para mim e falou assim, eu vou me batizar. Eu falei com ela, você está ficando louca. Você já batizou lá na igreja católica, seu pai já te batizou, o que você vai batizar em igreja evangélica? Ela, não, eu vou me batizar e tal. E eu fui nesse batismo, muito a contragosto, né? Mas fui lá, mas morrendo de raiva por causa do tal do batismo. E, por falar em batismo, eu vi aqui um convite para um batismo que vai ter aqui, e a palavra de Deus fala o seguinte, quem crer e for batizado, será salvo. Então, você que crê, você que ainda não foi batizado, procure o seu pastor aí, tá? Porque quem crê e for batizado será salvo. Mas aí, gente, lá na minha casa a gente ficou lá assim, ela ia para o culto, eu ia para a igreja católica. E tinha 2 filhas já nessa época, e as 2 filhas eu falava com a minha esposa, olha, quando as crianças tiverem uma idade para fazer uma opção, elas vão definir se vão ser católicas ou vão estar dentro da igreja evangélica. Enquanto isso, eu vou levar elas na missa. Eu ia na missa todo sábado à noite. E o que eu fazia para levar essas meninas na missa? Elas adoravam ir na missa, não é? Vocês viram os meninos sendo chamados, correndo ali para a salinha ali, gostam de vir aqui, né? Elas adoravam ir lá na missa, não é? Por que elas adoravam? Acabou a missa, gente. Era McDonald's, era Pizza Hut, não é? Então, elas estavam ali, engajadas nessa saída que eu fazia com elas. Mas a minha esposa, então, conhecedora do valor da oração, que tinha feito um milagre na vida dela, começa a orar
com toda a igreja dela, para que eu me convertesse, que eu conhecesse Jesus também. E nesse caminhar, passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Eu na missa, ela lá no culto. Não é? E aí, chegou no 12º ano, acontecendo ali, ela vira para Deus e fala assim: Deus, eu vou mudar minha oração aqui, porque não está resolvendo. Então, mexe na estrutura dele. Não mata ele não, hein? Mexe na estrutura dele, né? Mexe na estrutura dele, para que ele possa te conhecer. Gente, deu 2 semanas, eu perdi o emprego. Deu 2 semanas, eu perdi o emprego. E aí foi aquela história, um amigo chega, fala comigo: Wagner, vamos numa casa, a gente estuda a Bíblia tem respostas para todas as situações da nossa vida. Vamos lá para a gente orar aí, para você ter esse emprego de novo e tudo. E eu fui lá, não é? Eu fui lá, eu conheci Jesus ali naquela casa, naquela célula. 3 meses depois que eu entrei, eu pisei naquela célula, quem estava sendo batizado era eu, não é? 9 meses depois que eu pus o pé naquela célula, eu estava fazendo um curso de liderança de célula, porque eu falei: eu quero levar Jesus, apresentar Jesus para os meus amigos. E 9 meses depois eu já tinha uma célula na minha casa junto com a minha esposa. Eu acredito que umas 300 pessoas conheceram Jesus, sabe aonde? Lá na minha casa. Lá na minha casa, não é? Então, esses 12 anos, né, que a gente conta, é 1, é 2, é 3, é 4, é 12. Hoje foi lá embaixo, não é? Por quê? Porque um senhor médico, a esposa, quando terminou o culto, todo mundo chorando lá, que ele reconheceu ali Jesus como Salvador dele, e a esposa fala: tem 40 anos que eu oro. 40, gente, 40 anos. Não é? Então a gente conta isso e fala: minha esposa orou 12, não perca a fé, não perca a segurança, a certeza que Deus vai fazer uma obra naquela pessoa para a qual você está orando ali, não é? Mas agora, 40 anos, gente, não é? 40 anos, são 40 anos. E, por falar em 40 anos, quando eu fiz 50 anos, eu tinha 4 anos de convertido. E eu resolvi dar uma festa bem bacana. E metade das pessoas eram já da igreja. Metade eram amigos de infância, de empresa. Ou seja, metade eram crentes, metade não crentes. E antes lá da gente fazer o jantar, eu pedi a palavra e falei: olha, para mim é muita alegria estar aqui com vocês nessa noite, porque 50 anos é um marco na nossa vida. E eu sonhei algumas coisas na minha vida. E graças a Deus essas coisas aconteceram. Eu fico assim muito realizado, muito feliz de que as coisas que eu sonhei aconteceram. E as principais coisas que aconteceram foram, não é? Aí eu falei: olha, eu consegui me formar em engenharia. Eu queria ser um engenheiro. Eu me formei, trabalhei aí 40 anos como engenheiro. Eu conheci a Denise, que é a minha esposa. Então, a mulher que me completou, a mulher que veio ser a minha esposa para eu caminhar aí pela vida. Eu tive 2 filhas, então fico muito feliz de Deus ter me presenteado com essas 2 filhas. Eu consegui fazer, era um sonho antigo, eu consegui fazer um mestrado numa universidade americana. Não foi muito tempo não, mas eu consegui fazer. E fiquei realizado com aquilo também. E aí eu conto o seguinte: mas aconteceu algo, há alguns anos atrás na minha vida, que supera tudo isso que eu contei para vocês, que põe no chinelo
isso que eu contei para vocês. E aí virei para aquelas pessoas, devia ter umas 100 pessoas lá na minha casa, e virei e falei, ó, eu conheci Jesus, e Jesus entrou na minha vida. A hora que eu falo assim, meus amados, né? Metade do auditório, ó, né? E muitas pessoas foram embora, sabe? Muitas pessoas foram embora, acharam um absurdo eu falar uma coisa daquela, sabe? Tem pessoas que foram embora e nunca mais voltaram, nunca mais quiseram conversar comigo, porque eu falei que Jesus tinha entrado na minha vida e que eu estava imensamente feliz com isso, não é? Mas, mês passado eu fiz 70 anos e os sonhos não param também. E chegando nesses 70, dos 50 para os 70, muitas coisas aconteceram boas, não é? E as duas filhas minhas se casaram. A mais nova se casou com um rapaz que não era convertido, mas durante a preparação para o casamento, aceitou Jesus. E eles moram lá na Austrália hoje. E me deram um netinho de 3 anos. Moram na Austrália. A outra filha minha mora lá em Belo Horizonte. E Deus deu um netinho também, que está com 1 mês e meio ali. Então, ser avô é muito melhor do que ser pai. Você pode ter certeza. Então, prepara suas filhas, seus filhos aí para casar, porque ser avô é muito melhor que ser pai. É muito legal. Mas aconteceu algo, não é? Há 2 anos e meio atrás, que foi o maior presente que Deus deu para a minha vida. Eu, com 67 anos, fui fazer alguns exames e descobri que estava com câncer. E o que aconteceu? A gente está com câncer, às vezes vem na cabeça, estou morrendo, não é? Mas não foi isso que veio na minha cabeça. O que veio na minha cabeça foi a certeza de que Deus estava comigo ali. Foi a certeza que Deus caminhou comigo durante esses 2 anos e meio aí, para eu superar aquela adversidade. E foi a possibilidade de eu me aproximar mais de Deus. De eu saber que eu tinha um Deus que cura, que transforma, que salva. Então, a Bíblia fala que a gente deve ter por bom ânimo o passar por alegria, o passar por várias provações, porque a provação promove dentro da gente, não é? Uma proximidade a Deus. Promove dentro da gente esperança. Promove dentro da gente uma certeza na salvação em Jesus Cristo. Então, vou dizer para vocês, foi presente, porque com 70 anos eu estou cada vez mais convicto, sabe, que eu vou passar essa eternidade, que eu vou passar ela ao lado do Senhor. Por isso que a mensagem aí, ela se chama O Caminho para a Eternidade, que é algo que a gente deve se preocupar, que é algo que a gente deve estar atento aí, porque o plano de Deus é que nenhum de nós se perca. E o que Deus fez para que isso pudesse acontecer? Deus mandou seu próprio Filho, mandou Jesus, e Jesus declarou que a missão dele, o papel dele era buscar e salvar o que está perdido. Jesus veio me buscar, Jesus veio te buscar. Não é? Esse é o grande papel. Sabe para que Jesus veio fazer isso? Porque em breve, no livro de Apocalipse, o livro das revelações, o livro do futuro, fala que nós vamos estar todos reunidos numa grande multidão, que ninguém pode contar. Então, a cada dia que passa, eu tenho mais certeza, mais fé, mais segurança, que eu vou estar nessa grande multidão.
E a gente deve viver a nossa vida com essa certeza, com essa expectativa. Agora, para estar nessa grande multidão, eu vou trazer um texto aqui, para a gente fazer um paralelo com ele, que vai falar para nós da importância de um amigo na nossa vida. Eu contei para vocês, quem me levou a conhecer Jesus foi um amigo. Me convida para ir numa casa, numa célula. Se ele não tivesse convidado, não é? Talvez, provavelmente eu não estaria aqui hoje pregando, não é? E eu brinco com a minha esposa, que orou 12 anos, e falei, você orou tanto, que eu virei pastor. Né? Orou 12 anos, virei pastor, passou da conta, não precisava ser tido tanto, mas eu virei pastor. Não é? Mas, você tem amigos? Pensa aí. Eu acho que você tem amigos, né? Acho que todo mundo tem amigos. E você tem pessoas que gostam de você. E você gosta de algumas pessoas também? Não é? Tem amigo que gosta da gente e a gente ser uma pessoa que gosta de outra. Você tem pessoas assim? Que presente você gostaria de dar para o seu amigo? Não é? Ó, eu quero dar um presente para o meu amigo. O que eu vou dar de presente para ele? O que ele está precisando? Não é? O que eu vou dar e que ele vai gostar? E esse texto aqui vai contar um pouquinho dessa história para nós. Marcos 2, 1 e 12. Você não precisa abrir a Bíblia aí, que tem o texto aí. Se você estiver conseguindo ler, pode acompanhar. Fala para a gente assim. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu de forma que não havia lugar, nem junto à porta, ele lhes pregava a palavra. Então, estava dentro de uma casa, não cabia de gente dentro da casa, não cabia de gente ali na porta de entrada. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. 4 homens carregando uma maca com um paralítico. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, eles removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Imagina a situação, você chega num lugar, está lotado de gente, não tem como entrar. E aí, eu vou embora, não tem jeito. Não, mas eu sou amigo dessa pessoa. Eu preciso levar essa pessoa até onde Jesus está. Então, o que eu vou fazer? Um plano louco. Vou pegar a maca, nós vamos içar essa maca ali, vamos levar essa maca com o paralítico lá dentro, deitado, até o telhado, vamos abrir um buraco no telhado, vamos pegar uma corda e vamos descer essa maca bem onde Jesus está. Um plano louco, não é? Mas eles eram amigos daquela pessoa. Eles sabiam que aquela pessoa precisava de Jesus. E eles empreenderam, não é, esse plano. E aí, a palavra prossegue falando, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ter somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que isso era o que eles estavam pensando. E lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas nos seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Aí daqui a pouco recupera aí. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue sua maca e ande. Mas,
para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele, Jesus, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pega a sua maca e vai para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos. E esses ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vejam só, essa história mostra 4 pessoas destemidas, não é? 4 pessoas verdadeiramente amigas de uma outra que era paralítico. E eles sabiam que esse paralítico, para ser curado, eles precisavam levar ele à presença de Jesus. E eles não mediram esforços para que isso acontecesse. Mas esse texto traz para nós os tipos de pessoa que nós temos aqui dentro da igreja. Então, nós temos aqui dentro da igreja, os personagens dessa história são o paralítico, os 4 amigos, uma multidão ali que estava dentro e fora da casa, os mestres da lei e depois o novo ex-paralítico. São esses os personagens que compõem essa história. E esses personagens nos mostram que dentro da igreja nós temos 5 tipos de pessoa. Isso acontece lá na minha igreja. Na minha igreja tem esses 5 tipos de pessoas. E aqui, provavelmente, vai ter também esses tipos de pessoas. Primeiro, pessoas necessitadas. Tem pessoas necessitadas aqui. Tem pessoas que precisam conhecer Jesus. Tem pessoas aqui que se importam umas com as outras. Tem pessoas aqui que simplesmente não vêm para o culto. Elas se importam com as outras pessoas. Tem pessoas aqui que vêm aqui preocupadas. O objetivo principal delas é ouvir o ensinamento. Tem gente que o foco é ouvir o ensinamento. Eu, sempre que vou num culto, eu sempre anoto as coisas, não é? Mas tem pessoas que querem fazer do culto algo que promova ela em termos de conhecimento, de amadurecimento. Então, a grande preocupação dela não é com a necessidade do outro, não é quem está na frente, eu estou atrás, é com aquilo que está sendo falado, que ela quer digerir aquilo. Tem gente que é assim. Tem pessoas dentro das igrejas que criticam. Tem pessoas como aqueles mestres da lei que chegam e qualquer coisinha estão criticando. O pastor falou algo lá, isso não é bíblico. Esse exemplo não foi bom. Não concordo com isso. Tem gente que é assim. E tem alguém que pode ser mudado, não é? Nós todos podemos ser mudados. Tem pessoas que podem ser mudadas. E essa história, ela chega no ápice, mas antes, para a gente raciocinar, que tipo de pessoa eu sou? Eu sou uma pessoa que precisa ser mudada, eu sou uma pessoa que preocupa com as outras, eu sou um crítico, não é? Eu sou uma pessoa que eu venho aqui com o objetivo de aumentar meus conhecimentos. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas essa história, o ápice dela, vem quando os mestres da lei falam para Jesus, porque Jesus chegou, imagina a cena, maca aqui, Jesus está aqui. O que Jesus fala? Os seus pecados estão perdoados. E aí, esses mestres da lei, está blasfemando, está falando mentira aí. Por quê? Porque só Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus, vendo a intenção deles, fala: olha, o que é mais fácil dizer?
ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a sua maca e ande. E aí Jesus fala: para vocês saberem que eu sou Filho de Deus, que eu sou Deus, que eu tenho poder sobre as circunstâncias, paralítico, pegue a sua maca, levanta-te, anda, vá para sua casa. Mas observem o seguinte: o que Jesus fez primeiro com esse paralítico? Jesus podia chegar, pôs a maca, ó, levanta-te, pega a sua maca e vai para sua casa. Ele estaria fazendo um milagre como muitos e muitos que ele fez. Mas ele não fez isso, porque Jesus fez com esse paralítico a coisa mais importante que ele poderia fazer com ele, que era: os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque ao falar os seus pecados estão perdoados, ele estava dando ao paralítico as chaves do reino dos céus, para que Jesus pudesse entrar na vida desse paralítico. Então, a coisa mais importante que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa é falar com ela: ó, seus pecados estão perdoados. E de quebra, ele pode te dar aquela necessidade que você tem. Pode te dar aquele emprego, ele pode te dar a cura de uma doença, ele pode te dar, reatar um relacionamento, muitas coisas. Mas o mais importante que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa é falar com ela: ó, os seus pecados estão perdoados. Com isso, está dando a possibilidade da pessoa seguir no caminho da vida eterna. Isso é o mais importante. Essa história traz essa visão para nós. E, contando para vocês aí, esse rei Alexandre o Grande foi um rei que, na época dele, ele dominou o mundo inteiro. Ele chegava nos países, falava assim: ó, rendei-vos e viverás. Aí não tinha guerra. Ah, não quer se render? Resista e vai morrer. Nós vamos fazer guerra. E ele fez isso com todos os países, e na época dele ele conquistou o mundo. E ele morreu com 33 anos. E ao sentir que estava prestes a morrer, ele chamou as pessoas de confiança dele e falou: ó, tem 3 desejos aí. Primeiro desejo: eu quero meu caixão transportado por médicos. Qual que é o recado que ele estava dando? Nem os médicos foram capazes de impedir a minha morte. E aí ele falou: ó, eu quero que vocês espalhem os tesouros que eu peguei de todos esses povos aí e espalhem pelo caminho até onde eu for sepultado. Recado que ele estava dando, e isso devia ser quilômetros, porque ele dominou o mundo. Recado dele: ó, conquistei tudo isso aqui, estou levando nada. E o terceiro: deixa as minhas mãos balançando fora do caixão. Recado: de mãos vazias eu cheguei aqui, de mãos vazias eu estou indo embora. Para falar para nós o quê? Que a gente chega no mundo, a gente não traz nada. E quando a gente vai embora, a gente não leva nada, exceto aqueles que fazem uma decisão por Jesus e estão com Jesus no seu coração, e esses vão herdar a vida eterna, vão herdar a eternidade. Isso é o que nós vamos levar. É a única coisa que nós vamos levar. Uma boa notícia para nós é que Jesus está voltando. Você acredita nisso? Amém? Se não acredita, basta ler ali Mateus 25, 31, 46, que vai falar sobre o grande julgamento. Jesus veio a primeira vez e ele declarou para nós o seguinte: ó, eu vim buscar e alcançar o que está perdido. Só que agora Jesus não vem para buscar e alcançar o que está perdido. Jesus vai vir para fazer um grande julgamento. Jesus vem para nos julgar. É o que a Bíblia fala, você lê lá em Mateus 25. E o texto fala
para nós assim, ó, todas as nações serão reunidas diante dele, de Jesus, e ele vai separar uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Jesus vai chegar e falar, ó, vocês são ovelhas, vocês são bodes. O que vai acontecer? As ovelhas vão ficar muito alegres e vão virar para Jesus e falar, Jesus, por que o Senhor está nos considerando ovelhas? Jesus vai responder para elas, ó, eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas, vocês me vestiram. Eu estive enfermo, vocês cuidaram de mim. Eu estive preso, vocês me visitaram. E vai falar, ovelhas, recebam como herança o reino dos céus. Mas os bodes vão ficar indignados. E os bodes vão virar e vão falar, Jesus, eu, um bode? Você está enganado. Eu frequentava todos os cultos da igreja, todo domingo eu estava lá. Jesus, eu era dizimista fiel da igreja, nunca deixei de dar o meu dízimo. Jesus, eu trabalhava nos ministérios da igreja, eu sempre trabalhei. E você está me chamando de bode? E Jesus vai falar, olha, essas coisas que você está me falando são prerrogativas de um crente. Todo crente tem que ter isso. Agora, a minha pergunta para vocês é, aonde estão os seus frutos? Aonde estão as pessoas que vocês alcançaram, que vocês foram capazes de trazer a minha presença para eu falar com elas, os seus pecados estão perdoados? Aonde estão essas pessoas? Porque, infelizmente, nós temos crentes que passam a vida inteira e não falam de Jesus para ninguém. Não conta para ninguém. Recebeu isso, ó, já alguém recebeu esse presente de um amigo, mas não passa isso para frente. Então Jesus vai falar, olha, vocês são bodes, por quê? Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu fui estrangeiro, vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas, vocês não me vestiram. Eu estive enfermo e preso, vocês não me visitaram. Jesus vai falar isso com essas pessoas. E vai falar com essas pessoas o quê? Malditos. Apartem-se de mim para o fogo eterno do inferno. Então, meus amados, dois grupos, ovelhas e bodes. Vocês notaram que ser ovelha, diferente de ser ovelha e ser bode, tem a ver com ser amigo da pessoa, apoiar a pessoa quando ela tem necessidade, ajudar a pessoa nas dificuldades? Essa é a diferença. A ovelha ajuda, o bode, ó, não é comigo, é com você sim. Então, nós vamos ter esses dois grupos aí, que Jesus fala para nós, e o texto termina assim, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, dois grupos. Em qual grupo nós vamos estar? Nós estamos nos preocupando com as pessoas, nós somos amigos das pessoas, nós levamos Jesus para as pessoas conhecerem. E aí, caminho para a eternidade. Esse mundo vai acabar, gente. A Bíblia fala isso claramente, sobre a queda do mundo, a queda da Babilônia. E ele fala para nós que os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela. Porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas, linho fino, púrpura,
seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela, outras especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho, azeites de oliva, farinha fina e trigo, bois, ovelhas, cavalos, carruagens e o último item, corpos e almas de seres humanos. O que o mundo vai lamentar? Em primeiro lugar, o ouro, a prata, as pedras preciosas, o dinheiro. Já pensou? O mundo está acabando aqui e o dinheiro que você tem no banco não interessa quanto é, não existe mais, o ouro que você tem, tudo aqui desmorona, acabou. E você vai preocupando com essas coisas, meus bens, meus carros, meu apartamento, não é? Minhas posses. E a última coisa que as pessoas vão se preocupar é com o quê? Com as almas, com os seres humanos. É isso que o texto mostra para a gente. Mas vem a boa notícia, que sempre tem uma boa notícia. Esses valores do mundo, eles vão passar. E nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a nova Jerusalém, é a eternidade, onde o Senhor nos espera. E fala que lá, a muralha, na nova Jerusalém, era feita de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Deus levou o apóstolo João até esse tempo, para que ele visse isso e pudesse descrever isso no livro de Apocalipse. Isso ele viu, ele descreveu o que ele viu. E continua, e aí fala, olha, a rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. O que significa? Nós agora, lá na eternidade, as ruas vão ser todas de ouro. E nós vamos pisar nesse chão. Nós vamos pisar no ouro. Aquilo que era mais importante aqui nessa terra é a coisa que vai ter menos valor lá na eternidade, porque nós vamos pisar naquilo, que não vai valer nada. Por quê? O valor lá vai ser quem? Vai ser o homem. Então vai haver uma alternância de valores. E aí nós vamos ser reunidos, não é? Nessa grande multidão. Quando eu falo nós, eu estou falando das ovelhas, aqueles que se preocupam, aqueles que cuidam dos outros, aqueles que sabem, eu preciso levar as pessoas até onde Jesus está. Essas ovelhas, elas vão estar nessa grande multidão. E o que vai acontecer nessa grande multidão? Diante de mim, não é? João está falando, estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence a Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Imagine, vestes brancas, palmas nas mãos ali, não é? Todos ali, todas as ovelhas ali, presentes ali, para desfrutar a eternidade com o Senhor. E aí, quem está lá nessa grande multidão são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes, alvejaram no sangue do Cordeiro. E aí eu vou te mostrar um dos versículos preferidos meu na palavra. É o versículo que me dá fé, me dá esperança, me dá segurança. Por quê? Ele conta para nós o que é a eternidade. E ele fala assim, olha, as pessoas que estiverem lá, nunca mais vão ter fome, nunca mais vão ter sede, não vai os afligir o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e o próprio Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso se chama eternidade. É para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Aqueles que fizeram uma decisão por Jesus,
É para lá que nós vamos, é para lá. Mas vocês acham que termina aí? Não termina não, porque fala para nós também o seguinte, ó, lá na eternidade não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Gente, depressão, inimizade, não é? Ansiedade, acabou isso tudo, acabou, a antiga ordem já passou. O próprio Deus vai enxugar lágrimas dos nossos olhos. Isso se chama eternidade. Então, isso dá uma confiança na gente, não é? Isso dá uma segurança para a gente. Por quê? Porque Deus tem preparado para nós, para aqueles que fazem essa decisão por Jesus, tem preparado essa eternidade ao seu lado. Então, nós não podemos guardar isso só para nós. Nós que já sabemos disso, nós temos que contar para as pessoas que não sabem. Elas não sabem disso. Então, elas precisam conhecer isso. E Deus deixa as coisas tão fáceis para que a gente possa aproveitar essa oportunidade de chegar para Jesus e confessá-lo como o nosso Salvador. A palavra fala que basta que a gente abra a nossa boca e confesse, conte para quem? Para Deus, que Jesus é Filho de Deus, que Jesus, a gente crê no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E quem crer nisso vai ser salvo, vai ter direito a passar essa eternidade junto com Deus. Mas queria dar um pequeno testemunho para vocês sobre isso. Eu abri a minha célula e falei com vocês que mais de 300 pessoas conheceram Jesus ali na minha casa, chamei amigos, vizinhos, parentes. Não tinha vergonha nenhuma de chamar esse pessoal, porque eu estava dando o melhor presente que eu podia dar para eles. Mas faltava uma pessoa, e faltava meu pai. E meu pai era uma pessoa como eu era, católico, uma pessoa que não gostava de crente, uma pessoa muito honesta, caráter perfeito, era referência de vida para mim, mas não queria saber de envolvimento com nada de crente. E meu pai, com 71 anos, ele vai para um hospital, fica ali 3 semanas e morre. Foi o dia mais triste da minha vida, porque eu sabia que meu pai ia ser um bode. O meu pai não tinha feito uma decisão por Jesus. E eu fiquei me cobrando, por que eu não tentei outras alternativas? Por que eu não insisti mais? Mas o leite foi para o chão, não volta para a vasilha. E eu fui ficando triste, deprimido, e muito triste. 3 semanas depois da morte dele, eu vou num culto na nossa igreja. Uma senhora, que não conhecia ele, chega para mim e fala: Wagner, na véspera que seu pai morreu, eu fui lá no hospital visitar ele. Tive a oportunidade de passar um bom tempo com ele na parte da tarde, conversei, apresentei Jesus para ele, fiz um apelo para ele e ele aceitou Jesus comigo ali. Tá? Ó, 3 semanas depois, o dia mais, uma das coisas mais alegres da minha vida. O quê? Aquele que estava morto, agora está vivo. Aquele que estava perdido, foi encontrado. Aquele que estava separado, está naquela grande multidão hoje. Não é? Sabe por que eu conto isso? Eu conto porque eu sei que vocês, cada um aqui, tem pessoas muito importantes que precisam conhecer Jesus ainda. Então, Deus teve misericórdia dele. Imagina, nas últimas horas de vida, manda uma pessoa que ele não conhecia, manda a pessoa, sai de casa, vai para um hospital, passar uma tarde ali, para apresentar Jesus, para ele receber as chaves do reino dos céus. Imagina, e eu tenho certeza que vocês aí têm pessoas
que se enquadram mais ou menos dentro desse perfil, dessa situação. Mas, olha como é que Deus deixa as coisas fáceis. Eu faço uma pequena oração aqui, falando que eu confesso que Jesus é Deus, é Filho de Deus. E eu creio, ou seja, eu tenho fé, eu tenho segurança, eu tenho certeza que esse Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos para nos salvar. Não é? Então, nós vamos fazer agora um exercício aqui. Eu gosto muito de fazer essa oração, porque cada vez que eu falo, eu sinto que eu estou mais próximo de Deus. Então, nós vamos fazer essa oração. Você que já fez ela um dia, faça de novo. Você que nunca fez, é a oportunidade que Deus está te dando hoje para você fazer essa oração, porque se você fizer essa oração com fé, se você fizer isso com certeza, se você fizer isso realmente sentindo aqui no seu coração que Jesus veio aqui para nos salvar, para nos levar para essa vida eterna, fazendo essa oração, você vai receber as chaves do reino dos céus e a possibilidade de passar a eternidade lá com Jesus, num lugar onde nunca mais vamos ter fome, nunca mais vamos ter sede, o calor abrasador do sol não incomoda mais, e o próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos as nossas lágrimas. Então, vamos fazer essa oração? Faça bem alto. Senhor Deus, eu confesso da minha boca que Jesus é Filho de Deus, que Jesus veio ao mundo para nos salvar, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Jesus entra na minha vida, perdoa os meus pecados, caminha comigo até essa eternidade que Deus está nos prometendo. Eu creio nisso de todo o meu coração. Amém. Olha só, uma oração desse tamanhozinho é a chave que Deus nos dá para que a gente possa desfrutar dessa eternidade com Ele. Então, eu quero fazer uma pergunta agora. Quem aqui fez essa oração pela primeira vez hoje? Quem fez? Aí, levanta a mão para mim. Quem fez essa oração pela primeira vez? Eu vou te pedir, você que levantou a mão, para você chegar aqui à frente, porque eu quero te contar uma coisa muito importante sobre o reino de Deus. O que é fazer essa oração, o que é receber Jesus no nosso coração. Tá? Pode vir tranquilo, não tem pegadinha nenhuma, porque eu quero te explicar, porque a hora que você estiver aqui, eu vou pedir a Deus para te falar assim, ó, os seus pecados estão perdoados. Então, você que fez essa oração, aproveita, hoje é dia de festa, hoje é dia que o Senhor preparou para vocês, para que vocês possam, em nome de Jesus, receberem a vida eterna. Deus preparou para vocês isso. Deus preparou esse momento para vocês. Um momento especial, um momento para que vocês possam realmente dizer para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Senhor, eu preciso que o Senhor me acompanhe na minha vida. Quando a gente faz essa opção por Jesus, aproveita você que ainda quer vir, venha, porque hoje é dia de salvação. Eu queria que você soubesse o seguinte, Deus quando nos chama e a gente oferece para que Ele entre na nossa vida, Ele perdoa os nossos pecados. Então tudo aquilo que você possa ter feito, tudo aquilo que não agradou a Deus, Ele hoje está zerando, tá? Esse passo de fé que você está dando, está te dando a possibilidade de você zerar essas coisas. E Deus vai começar a andar com você. Deus, a gente encontra Deus não é só aqui dentro do templo, na igreja.
Deus vem dentro do nosso coração. Então Deus vai nos acompanhar. E eu quero assegurar para vocês o seguinte: nós não, ao recebermos Jesus no nosso coração, Deus não está falando conosco que nós não vamos ter mais problemas, nós não vamos ter mais dificuldades. Mas Ele dá uma promessa para nós, que Ele fala assim: olha, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Deus está prometendo que as dificuldades podem continuar a acontecer, mas Ele vai estar com vocês. E Deus não nos deixa passar por dificuldades maiores que nós temos capacidade para suportar. Creiam nisso. E Deus, a partir de agora, a partir do momento que Ele habita o seu coração, Deus está te fazendo outra promessa: eu vos dou a paz que ela supera todo entendimento. E eu vou dizer para vocês, a coisa mais importante que nós podemos receber de Deus aqui nessa vida se chama paz. Porque ao receber a paz, os problemas podem estar acontecendo, as dificuldades podem estar acontecendo, mas eu estou em paz. Eu consigo dormir, eu consigo trabalhar, eu não brigo com a minha esposa, eu não brigo com os meus filhos, eu estou em paz, porque eu sei, a situação está no controle de Deus. Deus está controlando essa situação. Então eu não preciso me preocupar com isso. Então tenha segurança disso. Deus está te dando paz. Isso aí, Ele está prometendo. Ele te dá a paz. E de quebra, como Ele fez com aquele paralítico, Ele pode te dar também o quê? A sua necessidade, o milagre pelo qual você está precisando. E a gente citou aqui situações. Então, sabe o que Jesus fazia quando as pessoas chegavam até Ele? E todas as pessoas que chegaram até Jesus com fé, Jesus fez o milagre que elas estavam precisando. Às vezes não naquele minuto, mas Jesus deu o milagre no tempo dele. E para todas essas pessoas, Jesus falava assim: vai em paz. Eu estou te dando a paz, vai em paz, pois a sua fé te salvou. Então é a fé, é a segurança que Jesus caminha conosco. Tenham certeza disso, que Jesus vai caminhar com vocês. Jesus vai fazer com que vocês tenham paz, que transcende todo entendimento. Eu gosto de contar uma história. Tem uma música aí, os mais antigos aí vão lembrar, chama Passos na Areia. Essa Passos na Areia conta a história de uma pessoa que teve um sonho, que estava numa praia deserta e que começou a caminhar com Jesus naquela praia. E foram vendo ali as coisas boas que tinham acontecido ali dentro da vida deles, dessa vida dessa pessoa. E eu olhava assim para trás e via 4 pegadas, né? 2 de Jesus e 2 dele. Aí de repente ele começou a lembrar dos momentos de dificuldade, dos momentos assim de angústia. E aí a hora que ele olha, ele só vê 2 pegadas. E ele fala: Jesus, por que na hora da minha provação, na hora da minha dificuldade, por que o Senhor me abandonou, Jesus? E aí Jesus responde para ele: olha, filho, esses 2 passos que você está vendo aí não são seus. Esses 2 passos são meus. Porque na hora da dor, na hora da dificuldade, eu carregava você. Então, pode ter certeza que Jesus vai estar com você. Senhor, em nome de Jesus, esses amados estão aqui. E esses amados estão aqui como aquele paralítico que se postou ali diante de Jesus. E Jesus respondeu para eles a coisa mais importante que ele podia falar. E eu te peço, Senhor, coloca no coração de cada um aí essa resposta que o Senhor deu para o paralítico. A mesma resposta: os seus pecados estão perdoados.
Jesus tem poder para fazer isso. Jesus está fazendo isso hoje para que você possa, a partir de hoje, ter um novo nascimento. Você, a partir de hoje, possa abrir o seu coração e viver uma vida totalmente amparada por Jesus. Jesus vai te acompanhar, Jesus vai te curar, Jesus vai te levar até os caminhos da eternidade. Não se desvie desse tempo com Jesus. Eu queria que vocês virassem ali para o auditório. Vamos virar todo mundo para o auditório. O que a igreja faz com? Hein? Ó! E aí? Hoje é dia de festa. Então eu quero convocar a igreja. Vem aqui abraçar o seu convidado. Vem aqui dar um abraço. Eles estão tomando a decisão mais importante da vida deles. Chega até aqui para dar um abraço. Você não conhece uma pessoa que está aqui? Se apresente para ela. Hoje é dia de festa. Meus amados, eu queria contar para vocês que o perdido, ele não é um desconhecido. O perdido é um seu irmão, é alguém da sua família, é alguém que você convive, é alguém que Deus colocou no seu caminho. E nós precisamos trazer esses perdidos até a presença de Jesus. Cada um de nós aqui precisa trazer. Perdido, uma palavra de certa forma pejorativa, fala para nós é de alguém que não conhece o caminho. Alguém que não sabe que o caminho que leva a Deus, só existe um, que é Jesus. As pessoas não sabem disso. Somos nós que vamos contar isso para elas. E qual que é o nosso papel? Trazer as pessoas até onde Jesus está. Por quê? Quem convence as pessoas
de que ela precisa de um Deus, que ela tem pecados, que esses pecados precisam ser perdoados, é o Espírito Santo, não sou eu, não é o pastor. Então, mas o seu papel é trazer essas pessoas até onde Jesus está. Porque Jesus vai trazer o arrependimento, vai trazer a cada pessoa a certeza dela, da necessidade de ter um Jesus para acompanhar ela durante a vida dela. E a palavra de Deus fala que agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão se as praticarem. O que nós temos que trabalhar? Qual a visão? Ó, conhece essa cidade? A nossa visão é alcançar essa cidade, alcançar Maringá para Jesus. Creia nisso. Sabe como é que nós vamos fazer isso? Deus já deu a visão para o seu pastor. Ó, a igreja tem que ser forte aqui no templo, tem que ser forte aqui nas casas. Sabe o que essa igreja tem feito? Tem preparado líderes, para que esses líderes possam fazer o quê? Abrir as portas da sua casa e ali se tornar a porta de salvação. Quem é líder aqui dessa igreja? Quem é líder de célula? Quem é? Vou pedir um favor, dá uma chegadinha rápida aqui, nós já estamos terminando, é só para vocês conhecerem aqui os líderes, pessoas que já falaram assim, eu abro a porta da minha casa para que a minha casa seja porta de salvação. Todos esses aqui, gente, tem reuniões nas suas casas, Qual que é o objetivo? Receber ali pessoas que não conhecem Jesus para apresentar Jesus para elas. Todos esses aqui. Vocês que estão aqui na frente, eu queria que você prestasse bastante atenção numa coisa que eu vou te falar. O principal papel seu é multiplicar outros, plural, outros líderes. É assim que nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. E o papel de você que está sentado aí? Qual é? É se tornar um líder aqui também. Tá certo? É se tornar para abrir a porta da sua casa. É convidar pessoas para irem na célula, para conhecerem Jesus. Se nós fizermos isso, nós vamos alcançar essa cidade para Jesus. Então, você que está sentado aí, topa fazer isso? Topa chamar pessoas, entendeu que essa tarefa é sua, que Deus te destina essa tarefa para que essa cidade seja alcançada? Entendeu? Entendeu? Fica de pé, que nós vamos orar aí, encerrando essa parte.